Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Nessa semana, repercutindo em especial o GP da Alemanha de MotoGP, mas claro, teremos aqui Valentino Rossi, ninguém mais, ninguém menos que Valentino Rossi dando as caras no podcast de hoje. Claro, falaremos de Superbike, Diogo Moreira, enfim, toda aquela ronda, aquele saldo do esporte a motor no fim de semana. E claro, a gente tem sempre conosco, eu, Guilherme Longo, aqui nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, o nosso Fausto Macieira, comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN. Fausto, seja bem-vindo. O programa de hoje promete, hein? É isso, salve Carlos Costa, salve Guilherme Longo, salve rapaziada ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil com a Motorsport Brasil, trazendo sempre as últimas, as notícias mais recentes e quentes de várias modalidades no motociclismo esportivo no Brasil e no mundo. Vamos lá, largada! É isso aí, você que tá com a gente, olha, hoje teremos participações das mais interessantes por aqui e, claro, o foco inicial é a etapa de Sachsenring, deu o esperado, meu caro Guilherme. Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí o nosso podcast. Deu o esperado no quesito vitória, mas uma prova muito inesperada no sentido de que já faziam mais de 10 anos, né, quase 15, que a gente não tinha tão poucos pilotos terminando uma corrida. 10 só terminaram. A última vez, o Fausto vai confirmar aqui para mim, Phillip Island 2011, né, Fausto? Então, 14 anos que a gente não tinha uma corrida com tão poucos. E uma corrida que já começou com um grid desfalcado, né? 4 pilotos a menos. Aí tinha o Chantra, que já sabia que ele não ia correr. Aí o Bastianini com apendicite. O Viñales se machuca na classificação. O Morbidelli se machuca na corrida sprint. E mais 8 vão para o chão durante a corrida, né? O GP mesmo do domingo. Então, fim de semana muito doido. E que foi determinante para a gente ter um pódio, que é o pódio tradicional da MotoGP esse ano, né? Marc Marques, Alex Marques e Pecco Bagnaia. Se não fosse pelas quedas, com certeza o top 3 não teria sido esse. No fim das contas, a sucessão de eventos animou o fim de semana, né? Esperava-se uma dominação do Marc Marques, do ponto de vista de resultado ela veio, mas na sprint ele teve que remar, literalmente quase dada a chuva. Cara, tá molhado lá, hein? Tivemos a queda grave até do Franco Morbidelli, a gente traz na sequência uma atualização do quadro, digamos, de saúde dele e de outros pilotos, mas no fim das contas o Marques vence e tivemos, como o Gui bem explicou, o pódio tradicional da temporada. Marc, Alex e Pecco Bagnaia. Passando rapidamente a situação de campeonato da MotoGP 2025 depois dessa etapa alemã, a gente tem na sequência, aliás, o GP da República Tcheca em Brno, a gente vai falar rapidinho dele mais adiante, mas com essa etapa tcheca a gente tem na sequência a pausa da MotoGP neste ano. De todo modo, Marc Marques agora com míseros 344 pontos, Alex Marques 261, vejam o gap entre os dois irmãos, o Bagnaia lá para trás, 197 pontos, o italiano da Ducati ocupa o terceiro posto, à frente do Fábio Di Giannantonio, seu compatriota que usa a mesma moto, embora de outra equipe, né, a VR46, Di Giannantonio, que teve certo protagonismo no fim de semana, mas, enfim, a gente vai falar dele na sequência, e aí o Franco Morbidelli estaciona nos 139. Fausto, GP da Alemanha agitado ao longo de todo o fim de semana, aliás, né? A gente passou rapidamente por esse festival de quedas, a situação de campeonato, no fim das contas o Marques na corrida sprint tendo que suar um pouco mais do que se esperava, na corrida principal sim, completamente soberano. Fausto? Pois é, foi assim, um fim de semana acidentado, né? Tivemos no total 54 quedas, o que é muito, né? A última vez que a gente teve um número superior do que esse foi em 2015, né? Com 65 quedas. Mas essa pista é sempre sujeita às intempéries, né? O tempo não estava bom, lavou a pista, tinha pouca borracha. E o Marc Marques confirmou o que se esperava, né? É o rei de Sachsenring. E ele disse assim, eu só estava fluindo na pista, né? E se ele não tivesse errado na largada da sprint, ele teria sumido de ponta a ponta como sumiu na categoria principal, na corrida principal. Mas assim, não é bom essa sequência de acidentes, né? Não é boa, a gente já tem corrida semana que vem, a suspeita de alguns pilotos que não possam correr, tem os outros já lesionados, mas foi uma grande atuação, mais uma grande atuação do Marc Marques, né? Quarta pontuação total seguida, né? Ele vinha de 3, que já era recorde, e agora tem 4 seguidas a pontuação
amplamente favorável a ele, que certamente vai fechar esse título no final da temporada, se as coisas continuarem assim, porque elas mudam muito rápido na MotoGP. Parabéns ao Alex Marques, que fez uma excelente e inesperada segunda colocação. Claro, herdou as posições das quedas do Di Giannantonio e do Bezzecchi, né? O Bezzecchi falou que caiu porque estava lento. Caiu, e os dois caíram na curva 1. Né? O Di Giannantonio caiu na entrada da curva 1, que freou muito depois, e o Bezzecchi falou que entrou mais ou menos, e aí caiu na saída, e ele falou, essas motos são feitas, são projetadas para serem pilotadas no limite. Se você anda menos que isso, você acaba se desconcentrando e a moto não corresponde ao que você quer fazer. Então, na base da herança, o Beco foi para terceiro colocado, o Alex Marques foi para segundo colocado, mas ninguém, em momento algum, discutia a ampla supremacia do Marc Marques no um dos principais redutos dele, a não ser o próprio Marques, né, que falou, não, minha confiança, eu estou tentando domá-la, porque nos outros circuitos onde eu era favorito, eu acabei cometendo erros, e nos que não era, eu acabei acertando. E acertou, né? Nessa ele acertou, salvo o erro da corrida sprint, fez uma corrida um fim de semana impecável. Gui, o Fausto passou por esse aspecto, queria um pouco da sua visão. O Marques só perde esse título em caso de uma queda e lesão grave, né? Porque de agora em diante, com a vantagem que ele estabeleceu, mesmo com um bom número de GPs pela frente, vale até checar exatamente quantas corridas e etapas faltam, né? Porque a gente tem as sprints. A gente chegou na metade do campeonato esse fim de semana. Então, meio campeonato pela frente é coisa pra caramba, só que olha o quanto ele abriu de vantagem. Ó, a gente tá falando de 37 pontos por fim de semana, com 11 corridas, são 407 pontos ainda em jogo no campeonato. A diferença dele pro Alex hoje é de 83. Dá. Só que é isso. Para o Marques perder esse campeonato, ele tem que perder para si próprio. É um acidente mais forte, que ele vai perder, sei lá, umas 3 corridas, alguma coisa assim, e a gente torça para que isso não aconteça, né? Que a gente não quer que isso aconteça com nenhum piloto. Sim. Inclusive, a gente vai falar depois daquele que deve voltar este fim de semana, depois de ficar muito tempo fora. Mas o Marques, soberano na corrida principal, Deus do céu, é que as quedas foram aumentando um pouco o negócio, né? Mas o Marques imediatamente conseguiu colocar 1,5 segundos de vantagem para o Bezzecchi, e depois ele foi controlando, ele falava que o Bezzecchi diminuía porque o Marques precisava dar uma resfriada nos pneus, aí depois já botava de novo, aí o Bezzecchi cai, a diferença sobe para 6 segundos, aí depois para 10 segundos, assim, era o fim de semana dele, tá tranquilo. A sprint foi um susto, porque querendo ou não, a chuva a gente sabe que é outro player, muda muita coisa. Vimos isso no GP da França, né? O Marques não foi capaz de minimamente chegar perto do Zarco com aquela etapa. Mas ali ele estava em casa. Não à toa, o apelido de Sachsenring, mais forte do que nunca, o rei do Sachsenring, a 9ª vitória dele no GP da Alemanha. Deu uma agitada esse sprint lá na Alemanha, hein, Fausto? Pois assim, eu queria falar, o Guilherme tocou bem no assunto dos pneus, né, no desempenho dos pneus, e o fornecedor levou para essa etapa pneus assimétricos na dianteira e na traseira com borracha mais dura para o lado esquerdo, porque 10 das 13 curvas viram à esquerda. E depois da curva 3, aí começa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí entra 11, que é uma curva de sexta, mão no fundo, onde o Didi da linha, que estava fazendo aniversário e não foi, porque estava celebrando aniversário, deixou só um recado pro Marques. Ó, respeita a curva 11. No resto da pista você faz o que você quiser. E o Marques, e aí a curva 11 é para a direita, que é o lado sequelado do Marques. Quis saber, né? Ele falou assim, não. No sábado ele ainda falou assim, eu estava respeitando a 11. No domingo ele falou assim, dominou, então assim, acho que ele foi muito bem, tá em grande fase, superou o número de vitórias do Giacomo Agostini. Eu peguei nas redes sociais uma estatística muito interessante. Marc Marques, 200 largadas completadas ontem, 120 pódios. 60% das corridas que ele larga, ele vai ao pódio. 69 vitórias, superando o Agostini, ou seja, 34,5% das corridas em que ele larga, ele vence, né, no Mundial como um todo. Daí a gente tem o Valentino Rossi, que vai ser também assunto hoje, né, que teve colossais 372 largadas, mais de um quarto do campeonato, desde que começou em 1949, o Rossi largou, né? E teve 199 pódios, portanto teve 53,5% de pódios nas vezes que largou, contra 60 do Marques, e 89 vitórias, o que dá, comparativamente ao número de largadas, 23,9% contra 34,5%
do Mark Marques. E só para ter uma comparação, Casey Stoner, que largou muito menos, né? Largou 115 vezes, venceu 51. Então, ele tem em pódios 43,6%, que é bastante, mas é menos do que o Rossi e também menos do que o Marques, e 38 vitórias, que é 33%, que é um número maior do que o do Rossi, mas menor do que os 34,5% do Mark Marques. Então, o momento do Mark Marques é impressionante, né? E comparativamente com outros astros do esporte, ele está na frente. Está na frente do Lorenzo, está na frente do Stoner, está na frente do Rossi e muito na frente do Bagnaia, que tem 117 largadas, 51 pódios, índice de pódios de 43% contra 60% do Mark e 30 vitórias, índice de 25,6% contra 34,5% do Mark Marques, que é o maior índice de todos. Show de estatística com o Fausto Macieira aqui no podcast de hoje. Esses números são muito legais, né? E o número de triunfos na classe principal, de fato, foi destaque quando acabou a corrida, né? A gente vê ali apenas um triunfo a mais do Marques em relação ao Agostini agora, claro, o Marques tende a ampliar essa marca e cada vez mais se aproximar do Valentino, né? No caso do Valentino, quando a gente pega o percentual, acho que a parte final da carreira dele acabou diminuindo muito o percentual do piloto italiano, que será destaque uma vez mais, a gente reitera, aqui no podcast de hoje. Entrevistamos o Valentino Rossi neste fim de semana, na disputa das 6 horas de São Paulo. Já chegaremos lá. Antes de trazermos esses outros aspectos aqui do podcast de hoje, citamos a sprint. Claro, Marques dominante no fim de semana, tendo que suar na prova de sábado. Prova de sábado é essa que teve o acidente do Franco Morbidelli. A gente falou do festival de quedas no domingo, mas acho que o acidente mais grave do fim de semana foi o do Franco Morbidelli na corrida sprint de sábado, né, Gui? O mais grave, eu diria o mais assustador, né? Sim. Porque o jeito que o corpo dele simplesmente sai voando pela caixa de brita. E o pior, o macacão abre. Isso aí é O Fausto extremamente... destacou muito bem isso na transmissão. Não deveria ter acontecido. Não deveria, e não é o primeiro caso que a gente tem de um macacão se abrindo na MotoGP nos últimos anos. Mas esse de todos eu acho que é o mais grave, né? Porque eu lembro, por exemplo, do Quartararo uns anos atrás, foi mais aqui em cima, ele não caiu. O do Morbidelli foi na queda. Então... E é de outro fabricante, né? São dois fabricantes diferentes. Tem isso. Mas a do Morbidelli de fato foi assustadora, ele acabou não participando, né, da corrida no domingo, com dores no ombro. Por enquanto, não vi nada sobre uma possível ausência dele em Brno esse fim de semana, mas, passando pelo departamento médico da MotoGP, a gente tem aí dúvidas sobre Maverick Viñales, que passou por uma cirurgia depois do acidente que ele sofreu na classificação, e nessa segunda-feira ele já iniciou o processo de recuperação. Agora vamos ver se ele vai estar apto a correr em Brno este fim de semana. A KTM que foi a mais prejudicada pelo departamento médico, né? Porque teve o Bastianini com apendicite. Vamos ver se o Bastianini eu acho que corre esse fim de semana, vai ter passado já tudo. Mas o Viñales em cirurgia. E para coroar ainda teve o Pedro Acosta caindo no meio da corrida, né? Só o Brad Binder dos 4 pilotos que terminou a corrida. Agora o Gui trouxe aí uma atualização dos acidentados, um GP difícil nesse sentido, né? Agora também focamos na próxima etapa, GP da República Tcheca, Brno, a última etapa, aliás, antes da pausa da MotoGP, e teremos, ao que tudo indica, retorno de Jorge Martin, pelo que consta uma questão protocolar, inclusive, né, Gui? O regulamento da MotoGP determina, né, que o piloto que se afasta por alguma lesão, ele precisa passar por um exame na quinta-feira, feito pelo Angel Charity, que é o médico oficial da categoria, para receber o ok para poder subir na moto. Mas, realmente, uma mera formalidade, já fez testes, né, ele andou com uma Aprilia de rua em Barcelona, 2 dias de testes 2 semanas atrás, aí semana passada fez o teste, o tão aguardado teste com a moto da MotoGP em Misano, então agora realmente parece que o Martin volta e a gente fica na torcida para que não aconteça mais nada, né? Que ele consiga dar continuidade à temporada dele. Afinal, apesar de todos os problemas que ele teve até agora, ele é o campeão reinante. Então ele merece ter pelo menos aí uma sequência com o número 1, se aproveitando dessa oportunidade única, né? De poder andar com um na moto. E numa situação que parece que toda a novela com a Aprilia está no passado. Pelo menos por enquanto. Vamos ficar de olho aí. Fausto, queria sua visão e expectativa para o potencial e provável, ao que tudo indica, tudo encaminhado para o retorno de Jorge Martin à MotoGP neste GP da República Tcheca, em meio a um cenário um pouco menos conflituoso entre ele, Martin, e a marca italiana, né? A gente sabe de toda a novela, depois a gente até atualiza essa questão, mas será que o Jorge volta na sua plenitude? O que esperar dele nessa prova lá
em Brno? Fausto. Eu acho que ele vai ser rápido em Brno, ô Carlos, porque, assim, se ele voltasse ontem, se ele voltasse nesse fim de semana, né? Porra, essa pista é difícil, complicada, perfeitinha, parece um cartódromo, né? Não tem pra onde crescer, tem uma arquibancada que não é nem da própria pista, é de um outro patrocinador. Então, ali é difícil com a sequência pra esquerda, e o Alex Marques também levou sorte, mas andou muito bem. E o Luca Marini, que também voltando de lesão, obteve o melhor resultado dele na Honda, né? Foi sexto colocado. Herdou, mas estava lá, né? Para aproveitar. A próxima pista, que é a República Tcheca, que felizmente está voltando ao calendário, não aparecia desde 2019, é uma pista bem diferente. 3 metros a mais de largura, é uma pista que você freia menos tempo do que em Sachsenring e tem uma fluidez, como o Marques está na fase da fluidez, tem uma fluidez muito maior e força menos o organismo. Então eu acho que o Martin vai andar bem lá. O recorde da pista, adivinha de quem é, né? Do Mark Marques, né? Mas essa pista tem 8 curvas para a direita em 14, né? Então o Marques vai ter que respeitar um pouco mais. A principal reta tem 636 metros, é uma pista de 5.403 metros, é uma pista num lugar lindo, maravilhoso. Que bom que ela está voltando ao calendário. Acho que o Jorge Martin vai andar lá, acho que vai ser uma corrida muito especial o retorno de Brno à MotoGP. O Fausto falou de retorno, e então é uma pista que está aí há 5 anos longe da categoria, né? Então, a MotoGP mudou desde então. Eu tô curioso para ver o que vai ser esse fim de semana. O Fausto falou, o recorde é do Marques. O Marques, que naquela época ainda corria de Honda, que estava no auge da Honda quando ele faz esse recorde lá em 2019. Então, vamos ver. Eu tô curioso, é uma pista legal, como o Fausto falou, uma pista fluida. Então acho que a gente tem um potencial aí para uma boa corrida. Agora, focando no Martin, a Aprilia, creio, chega para esse GP da República Tcheca, talvez naquilo que seja seu melhor momento, apesar do Bezek já ter vencido, do que aconteceu com o Marco na corrida principal aí do GP da Alemanha, mas o fato é que a equipe está vendo algumas luzes no fim do túnel. Inclusive agora o retorno do Jorge Martin. Vale até uma recapitulação de como está neste preciso momento a novela entre o Martin e a Aprilia, né, Gui? Que isso tem um impacto no mercado da MotoGP e demais categorias, aliás, de maneira ampla. Ao que tudo indica, há um ponto pacificado entre Martin e a Aprilia de que o Martin vai cumprir o contrato até o fim. O que fez o Martin Seria mudar? Até o final de 26. Isso, até o final do próximo ano. O que teria feito o Martin mudar de ideia? Uma declaração muito dura do Carmelo Espeleta, CEO da Dorna Sports, que falou o seguinte: não vamos aceitar inscrição de piloto que tenha pendências judiciais com qualquer equipe ou montadora. Já estava muito claro que para o Martin quebrar o contrato, isso teria que ir para a justiça e o negócio continuaria se desenrolando por muitos e muitos meses. Então, ao tomar esse apavoro do Espeleta, ele falou, não, tá bom, sossego por enquanto e continuo até o fim de 2026. Aí, claro, com o contrato acabando no ano que vem, a partir do momento que dá 1º de janeiro, o Martin já está livre para negociar com qualquer outra equipe para a temporada de 2027, que, vamos lembrar, chegada do novo regulamento técnico da categoria. E aí, Fausto, é o fim dessa novela ou, por enquanto, vai ter apenas uma segunda temporada? Pois eu gostaria muito de ver o Martin satisfeito, andando bem, de Aprilia, chegando ao pódio, vencendo, voltando a vencer. Acho que a melhoria da moto contou para essa situação atual, né? Também contou a dura que o Espeleta deu, apoiado pela Liberty, né? E também contou o fato de que ele quis levar a disputa para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça e a Aprilia falou, não, o foro para discutir esse contrato é o que está no contrato que você assinou. Qual é o foro? Milão? Onde é? Na Itália. Quem é italiano? A Aprilia. Quem é estrangeiro na Itália? Jorge Martin, né? E o Albert Valera falou assim, se eles cobrassem a multa para nós, a multa que eles pretendem ou eventualmente pretenderiam cobrar, a gente vai ter que trabalhar 100 anos para pagar, vamos morrer, não vou conseguir pagar. Então, essa soma de circunstâncias acabou determinando uma contenção na rebeldia do Jorge Martin. Espero que ele faça um bom segundo semestre, uma boa corrida já nesse fim de semana e também uma segunda metade da temporada muito boa, para que ele se convença não só pela pressão financeira, mas pelos motivos esportivos, né, que afinal de contas são os principais.
no campeonato, que permaneça ali feliz, né? A gente tem a Aprilia como segunda colocada no Mundial de Construtores, o Bezek já venceu, estava no pódio, cair, todo mundo cai, né? Então, acho que o momento é de permanência. Porém, esse panorama da MotoGP está muito ainda indefinido e, quem sabe, as coisas mudam. Acho que não vão mudar, especialmente pelo poder de convencimento do bolso. Agora, vai ter que ser uma segunda metade de campeonato muito harmônica para deixar todo esse rolo para trás. E, claro, focando especialmente no Martin, que foi ele que bateu o pé no fim das contas. Então, eu acho que o Martin vai ser o primeiro a estender a mão e falar, não, estamos nesse barco juntos, vamos levar ele a algum lugar. Porque ele sabe que também depende muito do que ele entregar em cima da Aprilia. Se ele fizer uma temporada e meia horrorosa, a Honda não vai querer ele para 2027. Então ele precisa trabalhar, ele precisa mostrar que sabe jogar em equipe. Porque o Fausto lembra e falou isso algumas vezes já, é o segundo caso do Martin envolvendo quebra de contrato numa montadora. A imagem dele não vai se limpar tão bem assim. Então, para evitar até uma potencial terceira, né? A Honda fala assim, pô, você tá correndo com os caras, você tá nessa guerra fria com eles. Por que eu vou querer isso com essa possibilidade de você fazer o mesmo com a gente? Então o Martin vai ser o primeiro a estender a bandeirinha ali da paz para esse próximo semestre. Aproveitando o que você falou, que eu achei muito interessante, olhando pelo lado reverso, se ele fizer uma segunda metade de temporada horrorosa e o Bezek chegar no pódio com frequência, está arriscado que usar a cláusula de desempenho, não por parte dele, mas por parte da Aprilia, né? Então, é uma possibilidade remota, mas presente. E nesse cenário, meu amigo, a gente tem que levar tudo em consideração. Afinal, o salário do Jorge Martin não é dos mais módicos, né? Então, é interessante ter isso em vista também. Falso jogando caos aqui no nosso podcast. Galera, você que tá com a gente, não se esqueça do like, da hypada, se tá ouvindo através dos agregadores de áudio. Também curta e ative as notificações e manda pra galera que vocês sabem que gosta de motociclismo. Registrando, aliás, a participação do nosso público na última edição. Tivemos o bate-papo aqui excelente com o Guto Nejaim. O Didia Áudio HP, se eu não me engano. Digia Áudio HP, perdão. Ele disse que já era o Didier Antônio. Pois é, o Didier Antônio da técnica. Mas o Digia Áudio HP colocou o seguinte, muito bom, gostei. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o Guto nesse GP de Portugal, onde esteve o José Mourinho, citado no bate-papo, e onde fiz cobertura do trabalho da Sport TV nesse grande prêmio. Sport TV de Portugal, no caso. O Guto é 5 estrelas, abraço a todos, sou o vosso fã. Mais um internauta luso aqui, a gente já tinha trazido comentário de um espectador de Portugal na edição anterior com o Guto. A gente convida você a assistir e, claro, conferir todos os conteúdos aqui do podcast na nossa playlist, inclusive a íntegra da entrevista com o Valentino Rossi. Vamos a ela, aliás, Gui, antes mesmo de trazermos Diogo Moreira à baila aqui neste podcast. Claro, falaremos do piloto brasileiro, da Moto2, Moto3 e todas as demais atrações do esporte a motor em duas rodas este fim de semana, mas o senhor teve o inenarrável prazer de entrevistar Valentino Rossi. Conte-nos os destaques e chame aí os insetos, porque vale a pena conferir. Inenarrável nem começa a descrever, né? Porque o Valentino é uma personalidade de outro mundo, assim, e chegar nele não é fácil. A gente estava tentando talvez alguma coisa mais exclusiva, talvez até, quem sabe, né? Trazer aqui para o nosso estúdio, etc. Acabou que o horário dele aqui no Brasil é extremamente limitado, extremamente contado, mas a gente teve essa sorte aí de poder fazer uma conversa rapidinha com o Valentino na sexta-feira, durante as 6 horas de São Paulo. O Rossi veio correr aqui nessa nova fase da carreira dele, piloto de carro no Campeonato Mundial de Endurance. Rossi não teve um bom fim de semana, importante destacar, a WRT, né, carro da BMW, não casou muito bem com o circuito de Interlagos, os 2 carros da classe não foram bem, inclusive o outro carro com 2 brasileiros, o Augusto Farfus e o Pedro Ibrahim. Então Rossi num cenário bem brasileiro aí. E até, Fausto, uma curiosidade, domingo de manhã, antes da corrida, sessão de autógrafos, Rossi estava assinando os cards e fazendo o quê? Assistindo a MotoGP no tablet. Provavelmente com comentários de Fausto Macieira, dada a questão de geolocalização aí, ó. Com certeza, aí, ó, Fausto. Tinha uma audiência nobre, muito nobre este fim de semana. Mas vamos aí para um trecho do nosso bate-papo. O Rossi falou um pouquinho sobre estar correndo em Interlagos, a amizade com o Alex Barros e principalmente o que ele acha da volta da MotoGP ao Brasil ano que vem
em Goiânia. Confere aí. That Alex Barros paid you dinner before the race. Did he do it again? Yeah. We try or this night or tomorrow night because this time I am a little bit more busy, but I will try to stay a little bit with Alex because we race a lot together and he's my good friend. Vale, and since Alex talked about Brazilian tracks, we have a new one coming again at the World Circuit. We're talking about Goiânia, MotoGP coming back. Are you following this story? Have you known Goiânia before? I was been in Goiânia one time, year and year ago. Make some lap with the Yamaha, with R1. And I think that is a very good track. You need to work a little bit, but they make the work. And I think that it's great that the MotoGP come back in Brazil. Because here the people love motorsport. For sure love Formula One, for Senna, and for all the Brazilian drivers. But also MotoGP is very famous. So my brother Luca and also Franco Morbidelli coming in Goiânia, and 2 or 3 months ago. Yes. And because I have an event, and so I think that will be great. Esse foi o nosso grande Valentino Rossi, Fausto. Entrevistar o doutor é sempre uma honra, né? Estar perto dele, você sente que você está perto de um gigante do esporte. Pois é, eu concordo totalmente, Guilherme. É uma emoção pro resto da vida. Eu tive a satisfação, o privilégio de entrevistar o Rossi de 125, de 250, de 500, de 990, de 800 e de 1000. Né? Então, assim, boa parte da carreira dele tive esse contato. E ele é bom porque ele gosta de falar. Então, a entrevista, dependendo com quem você esteja contracenando ou entrevistando, claro, a pessoa tem a personalidade dela, né? Então, como ele falou, grande amigo do Alexandre. O Alexandre tem uma personalidade, agora bem mais extrovertida, mas não era, o Alexandre era uma pessoa muito discreta, né? Então, era difícil você fazer uma entrevista com o Alexandre, na época que ele estava no auge, render, porque ele era muito, sim, não, muito pragmatismo. O Rossi não, ele gosta de falar, ele fica feliz de falar, né? Então, já tive várias situações com ele, uma delas, acho que na 250, aqui no Rio de Janeiro, eu tinha entrevistado ele na sexta de manhã e a minha chefa me pediu para entrevistar ele de novo, que não tinha razão de ser, porque era sexta à tarde, né? Não era nem o treino definitivo. Eu falei, não, mas a gente já entrevistei, ele é o superstar, já era naquela época, não sei se era 125 ou 250, então talvez seja 125. Não, mas tem, não sei o quê. Aí eu fui lá, chamei o Útil, né, que agora já não está mais com ele, que continua na moto, com a VR46. Falei, ó, tá vendo aquela senhora ali? É a minha chefa, cara. Ela quer que eu entreviste o Valentino de novo. Pô, mas você já entrevistou? Falei, mano, ela quer uma perguntinha só pra satisfazer ela, né? Pô, você me coloca no meu lugar, vou pô, depender desse emprego. Ela falou, não, peraí que eu vou falar com ele. E o Rossi olhou pra minha cara e fez assim, porra, de novo? Uma perguntinha. Aí ele aceitou e falou com bom humor, como sempre, ele, como vai, tudo bem, né? Ele trata os repórteres muito bem. Então, isso é uma coisa que ele trouxe, que é dele e que influenciou não só o esquadrão da VR46 e os seus frutos do Morbidelli, que já é um outro tipo de pessoa, mais introvertida também, o Bezek, que é mais espontâneo e tal, mas ele gerou uma tendência muito boa de comunicação entre a imprensa e o piloto, porque ele sabe que ele é extremamente inteligente, né? Ele sabe que a imprensa é o elo entre ele e o público dele, então ele atende na medida do possível, né? Porque ele continua cada vez mais superestrela, vocês viram aí em Interlagos, atendendo todo mundo com simpatia e sempre que pode, tira foto, autógrafo, muitas coisas assim. E eu vi muita gente que me mandou foto, tirando foto com ele e pedindo autógrafo em pôsteres de moto. Então, a gente vê a importância do motociclismo e isso é muito bom. Assina embaixo o que o Fausto falou. E ó, você que está assistindo aí, ainda não viu a entrevista do Rossi na entrevista? O que você está fazendo? Então, terminando o podcast aqui, a gente vai deixar o link na descrição se você está assistindo no YouTube ou se você está assistindo no agregador de áudio, é só clicar ali podcast e ver a edição anterior, foi ao ar no fim de semana, para não perder, né? É sempre bom ouvir o doutor falando e nessa entrevista falando um pouquinho aí dessa vida dele agora como piloto de carros.
Recado tá dado e eu reitero, aliás, se inscreva e ative as notificações. Entrevista agora com o Valentino Rossi, podcast passado, Guto Nejain aqui conosco, já entrevistamos aqui Fábio Quartararo, Alex Rins, enfim, uma série de pilotos, e inclusive o nosso próximo tema. Diogo Moreira, roda a vinheta, vamos falar de Moto2. Hora de falar um pouquinho de Moto2, falar de Diogo Moreira. Teve um fim de semana difícil, né? Uma classificação, um fim de semana, na verdade, que sexta e sábado ele não estava se encontrando com a moto, acabou na sexta-feira ficando fora do top 14, no sábado teve que disputar o Q1 e no fim das contas largou apenas da 25ª posição. O Diogo vinha numa corrida estelar. Não tem como definir de outra forma, em 10 voltas ele já era o quarto colocado. Absurdo. Absurdo o que o Diogo estava fazendo naquela corrida, mas teve um incidente que não dá para fugir daquilo. Foi um incidente realmente complicado, grave. Acabou rendendo para o Diogo uma punição esse fim de semana em Brno. Vai ter que largar do pit lane. Quero ouvir depois a opinião do Fausto. E passando aqui para a galera o resultado da classificação, né? Vitória do Denis Onchu com Barry Baltus em segundo, Jake Dixon em terceiro, Manuel Gonzalez foi o quarto, Aron Canet foi só o sétimo colocado. Então, em termos de classificação, Manu Gonzalez consegue respirar um pouco mais na liderança. Ele tem agora 172 pontos contra 163 do Aron Canet, 9 pontos separando os dois. O Diogo ficando estacionado na terceira posição com 128 pontos. Então perdeu um pouquinho de vantagem aí para o Manu Gonzalez. E agora ele tem o Barry Baltus e o Denis Onchu na cola dele, os dois com 114 pontos, bem perto ali. Fausto, vamos começar falando aí o fim de semana do Diogo, né? Uma sexta e sábado complicado, um domingo de brilhantismo até o momento do acidente. E o acidente, acho que desmembrado, né, Fausto? Tem o primeiro momento e depois o Diogo atingido. Pois é, assim, o Diogo teve um fim de semana ruim até o domingo, mas a gente, na entrevista dele no domingo, né, ontem, né, ele falou, não, se a pista estiver seca, eu vou pra cima. Ele falou isso, que eu tenho um bom ritmo. Ele é muito sereno, muito calmo. Dentro da pista, ele largou em 25º, em 3 voltas era o 10º. Em 3 voltas ele era o 10º. E veio passando todo mundo. Ah lá, Mark Marques em Valência, 2012. Veio passando todo mundo, buracando todo mundo. E chegou. O Dixon era o terceiro. O Dixon já tinha tomado um tremendo tombaço na cascata lá na curva 11, porra, a 200 por hora. Então, também. E largou na pole, hein? Então, corajoso e tal. O Dixon abriu um pouco a trajetória e voltou. O Diogo era muito mais rápido que o Dixon. Ele talvez pudesse ter esperado um outro momento. Porém, viu a porta e botou a roda. E aí, o Dixon voltou, pegou na traseira do Dixon, ele saiu da pista e quando voltou, ele voltou a meu ver, sem olhar o suficiente, e o Davi Alonso veio e teve aquela pancada sul-americana ali, que felizmente não teve consequências graves. Aí ele foi punido, achei a punição um pouco forte, especialmente comparando com a punição ao Marcos Ramírez, que o Marcos Ramírez deu uma pancada no Albert Arenas na curva 1, no meio, entrou no meio, perdeu o ponto final, entrou no meio, plum. E o Ramírez vai cumprir dupla volta longa e o Diogo vai vai largar do pit lane. Assim, o acidente do Diogo foi causado por uma afobação, assim como o do Ramírez. Então, ou era pit lane pro Ramírez também, ou era 2 voltas longas pro Diogo. Mas há precedentes, e os precedentes são fortes também. Eu dei uma estudada nisso, dei uma pesquisada. Há 2 precedentes na Moto2 recentes. Um do Zonta Vandenborg no ano passado, quando ele bateu foi na Áustria. Quando ele entrou no pit lane, o Tony Arbolino estava meio parado. O Arbolino também estava errado, né? Também foi punido. E o Zonta, deu um panca no Arbolino e ainda bateu no fiscal, que está entrado dentro do pit lane. Eles caíram dentro do pit lane. E ele atropelou. Então, foi uma situação também de alto risco. Já tivemos acidentes letais com fiscais de pista dentro do pit lane. E uma outra situação foi do San Luis em 2020, derrubando 2, né? O Chantra e mais um, e também um acidente assustador, e ele foi obrigado a largar do pit lane. Largar do pit lane é ruim, mas
Por exemplo, na Moto 3, o Pedro Acosta, o Tubarão, na segunda corrida dele com 16 anos no Catar, ele e outros 6 pilotos andaram, ficar ali molengando lá e foram punidos com largada do pit lane. Você vê que o critério é diferente, né? É diferente. Quando a Moto 3 é mais rígido, na Moto 2, não sei até que ponto a nacionalidade do Diogo em relação à do Ramírez interferiu, mas aí o Pedro Acosta largou do pit lane e venceu, e largou no pit lane junto com outros 6 pilotos. Ele largou lá para a 30ª bordoada e venceu. Foi a segunda corrida dele, com 16 anos, ele venceu. Então, na Moto 3, a posição de largada não é tão importante. Mas ontem, com a sua atuação formidável, o Diogo Moreira provou que na Moto 2, que é a principal categoria, a categoria mais bonita da temporada, isso é possível também. Então, acho que o desempenho do Diogo, até o erro, e ele só tem 21 anos, eu falei isso antes da largada, quando acabou a entrevista dele, eu falei, não importa o resultado, porque ele estava largando em antepenúltimo, não importa o resultado. O Diogo tem 21 anos, é um piloto brilhante, tem um futuro, um horizonte imenso pela frente, todo mundo só fala nele, e ontem todo mundo só falou nele. Apesar do desastre da situação, do desfecho da disputa, o Diogo foi incrível totalmente. Chamou a atenção, roubou a cena na pista do Marc Marques. Então, isso, claro, está sendo visto cada vez mais sob os holofotes das equipes, né, para um futuro próximo. É isso aí, não à toa a performance do Diogo Moreira foi tal que, apesar do resultado negativo, da punição, a meu ver também exagerado, ele volta a ser um cara muito importante no noticiário focado em mercado da MotoGP para o próximo ano. Inclusive agora, a gente sabe que tem ali uma relação boa com a Yamaha, que tem uma relação boa com o Marc Marques, né, piloto da Ducati. Marques que, aliás, vai cada vez mais tomando conta da Ducati, a julgar pela festa entre ele e o Davide Tardozzi depois da vitória do Marc lá em Sachsenring. E, claro, a própria Honda aparece agora como uma interessada, concorrendo aí com a Yamaha. A Aprilia, na figura da Trackhouse, também é uma das interessantes. Ele tá pipocando em todos os lados. Agora surge uma notícia um pouco mais, digamos, do espectro Honda de interesse no Diogo Moreira, né, Gui? É uma reportagem da Sky Sports Itália, né, publicada nesse domingo, falando que a Honda tem interesse no Diogo. Já para 2026, inclusive, uma possibilidade de negociação de contrato de 3 anos. O último ano das Moto 1000 e depois a chegada do novo regulamento técnico, né, de 2027, mais 2 anos do acordo. É interessante porque a gente começa a ver que o Diogo, de fato, está deixando a marca dele na categoria. O Carlos B falou, o acordo com a Yamaha, que já liga bastante o Diogo com a marca. Agora o interesse da Honda, tem a questão da Trackhouse, o teste de Jerez, se eu não me engano, né, que foi oferecido para o Diogo correr na Trackhouse. Ele acabou passando e o Manu Gonzalez assumiu. E a reportagem fala também, como o Carlos bem disse, né, do interesse do Marques em ter o Diogo em alguma das equipes da Ducati. Aí a questão é, a Ducati tem muita gente concorrendo nessa vaga. Quem não quer correr como a Ducati? Exato, você tem o Pedro Acosta aí com uma relação abaladíssima com a KTM, você tem 2 pilotos na VR46 que estão brigando para se manter lá, tanto o Di Giannantonio quanto o Morbidelli. Você tem o Alex Marques, que a Ducati não vai se livrar dele agora, afinal é o vice-líder do Mundial. E o Aldegger, que apesar de um começo de temporada tímido, está se encontrando com a moto, está começando a entregar resultados. Então, o cenário da Ducati é cada vez mais complexo. É interessante, né? Todo esse cenário que, digamos, está em torno do Diogo Moreira do ponto de vista de negociações contratuais. Fausto sempre muito bem informado sobre isso, mas a situação do mercado, ela se reconfigura, digamos, a cada fim de semana, né? E o que nos dá grande alegria é que mesmo num fim de semana supostamente, teoricamente, enfim, do ponto de vista do resultado ruim para o Diogo, ele sai bem, justamente pelo que ele demonstrou na corrida, conforme a gente aqui debateu, né? E aí, essa questão da Honda de eventualmente vir a ser concretizada, né? Muito provavelmente no primeiro momento via a HRC, aliás, a LCR, aliás, perdoem, com o Lúcio Sequinella ali tomando a dianteira deste primeiro passo do Diogo Moreira na MotoGP, mas acho que ainda em caráter, digamos, de negociação, né? E claro, o Diogo vai querer
barganhar aquilo que for melhor para ele, né, Fausto? Não, eu concordo. Eu achei é de todo sensato e previsível que o Joe queira um contrato de 3 anos, né? No caso dele ir para a MotoGP em 2026, que também ainda não está certo, né? Mas que ele queira um contrato de no mínimo 3 anos. Ele está em grande fase, né? O Dixon, inclusive, que foi ao pódio, né? Foi terceiro, depois da pancada com a moto toda torta, foi a rabeta empenada, foi elegante na declaração em relação ao Diogo. Não, acontece, ficar afobado e tal, acontece. O Barry Baltus também perdeu de novo, porque a corrida foi interrompida depois do acidente do Ramírez. Ele perdeu e estava se preparando para dar o bote em cima do Dennis Honju, que venceu de novo. Mas esses pilotos, nenhum deles está sendo cogitado com a veemência, com a constância, com a frequência do que o Diogo está sendo citado. O Diogo é uma unanimidade, é um fenômeno. O Mark Marques, que é o Diogo por perto, né? Assim, e a Yamaha, que é o Diogo, a Honda, através da LCR, tem uma vaga para o Diogo, mas aí eu não sei bem como vai ser isso, porque tem o Chantra e tem o Zarco. Não sei como vai ser essa composição, mas tem interesse, isso é o principal, né? A Aprilia tem interesse no Diogo, então a KTM tem interesse no Diogo, então todas as 5 fábricas que competem no Mundial cortejam o Diogo, e ele tem um momento bom para escolher o que ele quer, o que ele prefere, e de toda forma escolher um contrato de longo prazo, né? Porque ele tem só 21 anos, né? Então, essa turma toda que está competindo com ele, que tem mais experiência com ele, não está sendo cogitada. O Dixon já andou na MotoGP, fez 2 provas lá pela Yamaha. Não se fala no Dixon, tem quase 30 e 29, né? Não se fala nisso, mas o Diogo, pelo potencial. O Dennis, que já ganhou 2, não se fala nele. Se fala em quem? Se fala no Diogo, que tem, acho que também, a nacionalidade certa no momento que a gente está, felizmente, recebendo o nosso GP de volta. Então, acho que cabe ao Diogo, ao Diego, o empresário dele, ao Luiz, o pai dele, a família, o entorno dele, avaliar isso com calma e escolher a melhor decisão. Isso é muito importante nesse momento da carreira dele. E também amarrar muito bem essas negociações todas, né? Porque, eventualmente, vamos supor, ele tem ali algo já acertado para uma permanência na Moto2 com vistas a um assento a futuro na Pramac, onde seja, né? A gente já falou disso aqui em outros podcasts, mas com cláusulas ali de preferência da MotoGP. Isso é algo muito comum em todo o esporte motor, aliás. A gente vê pegando o gancho dos brasileiros que estão aí tentando entrar na Fórmula 1, né? Tudo bem, aqui o foco é MotoGP, mas acho que o caso do Felipe Drogovic é uma analogia muito boa. É piloto reserva da Aston Martin, mas se pinta, sei lá, Cadillac com uma proposta de titularidade, ele tem ali uma cláusula que permita ele pular para um assento titular, né? Então vamos ficar de olho aqui e com toda a expectativa acerca do futuro do Diogo Moreira, que mais uma vez mostrou as suas credenciais, apesar de ter tomado punição e do resultado que não foi o melhor para ele em termos de disputa pelo título na Moto2. Mas a gente destaca mais uma vez, né, Gui? Beleza. Não teve o melhor fim de semana, compara a experiência dos concorrentes do Diogo com a do próprio Diogo na Moto2. Exato. E, assim, a gente já vem falando isso há algumas semanas, como que o Diogo é o grande showman da Moto2 em 2025. Belíssimas disputas, boas corridas de recuperação. Ontem ele estava fazendo exatamente isso, uma corrida de recuperação irretocável até o momento do incidente, de 25º para 4º em pouco mais de 10 voltas. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo de uma evolução. E boas disputas, não é simplesmente porque todo mundo caiu na frente dele, porque todo mundo errou. Não, ele brigou pesado por algumas ultrapassagens, ele é estratégico, ele sabe quando forçar o rival ao erro. Numa pista extremamente complicada. Começar pela curva 1 já desafiador. Sem aderência nenhuma. Exato, a curva 1... caíram quantos ali no fim de semana? O Fausto falou 54 quedas no fim de semana todo. Se for ver, 70% foi na curva 1, para mais até. Então, o que o Diogo estava fazendo ontem, o acidente é uma tristeza, tem um complicador para o fim de semana agora em Brno, mas não apaga a excelente temporada que o Diogo está fazendo no 2º ano de MotoGP, competindo pelo título contra um piloto de 4º ano e um piloto de 6º ano. Esse é um ponto muito pertinente. Agora, passando aqui a limpa nas categorias suporte da MotoGP, temos de falar também da Moto3, cujo vitorioso foi Davi Munhoz neste fim de semana. É isso, Fausto?
Isso, segunda vitória do Munhoz na temporada, né? Uma temporada que está trazendo vencedores inéditos. O Munhoz já esteve perto da vitória muitas outras vezes. Brigou com o Diogo em 2022, foi o segundo colocado. O Diogo foi novato do ano na Moto3 em 2022. O Munhoz ficou na segunda colocação. Ontem ele fez uma corrida muito boa, não derrubou ninguém, não forçou, não botou para fora, andou muito bem e ganhou a corrida na última curva da última volta, o que também é espetacular, né? E a corrida de casa da equipe dele, que é a Intact GP, é alemã, né? Então ele ganhou para a sua equipe a prova de casa. Foi muito boa a atuação do Munhoz. O José Rueda fechou o pódio, que segue na frente também com uma vantagem muito grande. Os dois campeonatos, Moto3 e MotoGP, estão muito bem encaminhados para os líderes, né? E na Moto2 é aquilo, né? É a classe mais brilhante. O Diogo foi fenomenal ontem e pode ser fenomenal já no domingo que vem, saindo do pit lane. Parabéns ao Rueda, parabéns à KTM, hein? 11ª vitória da KTM na temporada. A Honda não ganhou nenhuma na Moto3 esse ano e a KTM no acumulado desde 2012, que foi quando começou a Moto3, já está em 103 vitórias contra 90 da Honda. Então, o momento é austríaco e numa ocasião importante, porque a empresa também está sendo modificada, recebendo novos sócios e tudo. Então, ela mostrar firmeza, também mostrou no Mundial do Motocross, mas mostrar firmeza na velocidade é muito bom e muito oportuno para ela. E agora a gente vai trocar o Sachsenring por outra pista clássica do esporte a motor mundial, saindo da Alemanha direto para o Reino Unido, Donington Park, etapa do Mundial de Superbike. Vamos começar falando primeiro da classe principal, depois a gente fala das classes de apoio. No Mundial de Superbike, domínio absoluto de Toprak Razgatlioglu, venceu as 3 provas do fim de semana e com isso temos mudança na liderança do Mundial de Superbike. Toprak agora tem 345 pontos contra 341 de Nicolo Bulega, que foi segundo colocado nas 3 provas. E o Danilo Petrucci continua completando o top 3, mas coitado, lá atrás, 209. Então, completamente away da briga pelo título. Mas, Fausto, Toprak tá querendo se despedir do Mundial de Superbike com mais um título. Sim, e Donington é a casa dele, né? Ele anda muito. A pista é maravilhosa, né? O lugar é lindo, tem o castelo do Donington, tem provas clássicas também. A pista é pequena, né? Especialmente comparando com Silverstone, mas é uma pista que tem grandes recordações em 2 e 4 rodas para o Brasil. Em 2 rodas com uma corrida formidável do Alexandre Barros, na 500, e em 4 rodas com uma exibição de gala também do Ayrton Senna. Então é uma pista que atrai as simpatias nacionais. E o Toprak Razgatlioglu tá voando, né? Tá andando muito bem, e eles fizeram uma alteração no regulamento. Se o regulamento da MotoGP é escrito a lápis, o da outra é oral, o da Superbike é oral, toda hora muda. Eles fizeram uma contenção lá para a BMW e para a Ducati, mas não alterou muito a ordem das coisas, e o Toprak conquistou a pontuação máxima. Aqui o Marques conquistou 37, o Toprak conquistou 62 pontos e virou o jogo, né? Ele estava com 1 ponto de atraso indo para a corrida 2 e agora tem 4 pontos de frente indo para a grande incógnita da temporada, né? Que é a próxima corrida na Hungria, de 25 a 27 de julho. Mas só deu Turquia nesse domingo. Inclusive, a gente vai falar de Super Esporte, mas adiantando, o Can Öncü, irmão do Deniz Öncü, que venceu na Moto... a Turquia venceu na Superbike, venceu na Moto2 e venceu na Super Esporte nesse final de semana. O Fausto já falou aí da Super Esporte, tivemos aí o Mundial de Super Esporte correndo nesse fim de semana, 2 vitórias de pilotos da Yamaha, Stefano Manzi e Can Öncü vencendo nas corridas do fim de semana. O Manzi segue na liderança, 244 pontos contra 199 do Öncü, piloto turco. Tom Buffemos está em terceiro lá com 182. E também esse fim de semana a gente teve lá o Mundial Feminino com vitórias da Maria Herrera e da Beatriz Nela. As duas estão na liderança, Maria Herrera 131 pontos e a Beatriz Nela 122. Fausto, também muita ação nas categorias suporte do Mundial de Superbike. O campeonato feminino é um sucesso, As corridas são brilhantemente disputadas, as motos são monomarca da Yamaha YZF R9 e as meninas, as moças, andam uma barbaridade, andam muito bem. A Beatriz Neila se aproximou da Maria Herrera, né? A Ana Carrasco teve problemas, mas a Espanha continua dominando, né, no masculino e no feminino, com a Turquia sendo a exceção brilhante do final de semana.
E para fechar a nossa rodada de Donington Park, a gente tem que falar de brasileiros que correram lá esse fim de semana. Não tivemos a Super Sport 300 com o Turquinho Júnior e o Kevin Fontainha. Esse volta só lá em setembro, em Manicourt, na França. Mas tivemos a Yamaha R3 World Cup com a presença do Mário Salles e do Ayman Bocanegra. Na corrida 1, tivemos vitória do Teppei Kugawa, piloto japonês, com o Mário Salles e o Ayman não tendo ali bons resultados, P12 e P13 para os brasileiros. Na corrida 2, vitória do Alessandro Di Persio, o Mário Salles conseguiu um pódio, segundo colocado, e o Ayman, infelizmente, acabou abandonando. Olhando para a classificação do campeonato, o Di Persio está na liderança, 27 pontos de vantagem para o Chris Clark, que é o novo segundo colocado, enquanto o Mário, como teve esse fim de semana um pouco mais atribulado, caiu para terceiro, mas está ali, 36 pontos de diferença. Essa foi a terceira etapa de 6, e a próxima é já no fim do mês, Balaton Park, na Hungria, de 25 a 27 de julho. Fausto, o que dizer dos brasileiros no Mundial de R3? Brilhantes, né? Empenho imenso, as corridas são... É igual a Moto3, né? A Moto3 é igual o Mundial de Super Sport 300, e especialmente porque é monomarca. Então, o ajuste das motos em relação à sensibilidade de cada piloto é o que faz a diferença. E todo mundo anda pendurado, né? Pendurado. E é uma pista que favorece as motos de menor cilindrada, né? Uma pista travada e tal. Então, parabéns ao Marinho pelo pódio. O Ayman fez pódio na etapa passada, então nós estamos muito bem representados, como estamos também no Mundial de Super Sport 300 com o Humberto Maia e também o Kevin Fontainha. Parabéns para eles e vamos para a próxima etapa. Vamos ficar na expectativa aí, claro, sempre de olho nos brasileiros que nos representam o mundo afora, sempre destacando, aliás, a importância de dar todo o suporte e estrutura para que esses jovens pilotos tenham uma carreira brilhante pela frente, né? Esse é um foco principal também aqui do podcast, no sentido de divulgar essas ações que são feitas e, claro, trazer a atualização dos resultados todos. Se estão com a gente, já sabem, todo esse quadro informacional, inclusive da base, você confere aqui no podcast. Então manda aí pra galera que vocês sabem que gosta de corrida. Não se esqueça de já deixar o like, hypar, se inscrever, ativar as notificações. Se estiver nos ouvindo pelos agregadores de áudio também, ativa aí a notificação e se inscreva, além de mandar para a galera. Vamos mudar de terreno agora, meu caro Guilherme? Vamos trocar as pistas pelo off-road, porque a gente tem que falar do que está acontecendo lá fora e aqui no Brasil também. Roda a vinheta. E vamos começar nossa andança pelo mundo do off-road com a queridinha de Fausto Macieira, ama motocross, etapa de Spring Creek, a 7ª de 11 etapas da temporada 2025, na 450 cilindradas, só da ele. Só da Jet Lawrence, 7 etapas, 7 vitórias e a liderança em conteste na classe. O Jet Lawrence tem 337 pontos e agora o irmão dele, o Hunter Lawrence, é o segundo colocado, 286. O Justin Cooper, da Yamaha, está em terceiro com 247 e o Eli Tomac, também da Yamaha, em quarto com 246. Na 250 cilindradas, mais uma vitória do Hayden Digger, na 5ª em 7 etapas, e o piloto da Yamaha está na liderança, 274 pontos contra 236 do Yoshimoda e 189 do Levi Kitchen. Ama que volta a correr já nesse fim de semana em Washougal, Washington. Fausto, o que dizer do Ama Motocross esse fim de semana lá em Spring Creek? Espetacular, né? Eu fiz a transmissão de manhã, falei, pô, vou dar uma dormida, coloquei o horário para 5 minutos antes da largada na primeira corrida, vi assistir às 4, foi incrível. Os Lawrence são os Marques, a gente já falou, são os Marques do motocross norte-americano, os australianos andam muito bem, o Jet pulou na frente na corrida, pista incrível, né? A pista Spring Creek, é uma pista que é da família do Jeremy Martin, a gente vai chegar lá. Aí ele largou na frente, lá, pum, tomou um capote e o irmão dele assumiu a ponta e ele veio passando todo mundo e chegou em segundo. Ele chegou em segundo porque, se ele tivesse forçado, podia ter chegado em primeiro. Ele, se chegar em primeira na corrida 2, ele leva na geral. Foi o que aconteceu. 2-1 para o Jet na primeira corrida e 1-2 para o Hunter na soma das duas corridas. E aí o geral ficou com o Jet, né, que tá sumindo. Mas na 250 foi
Demais, demais. Porque o Jeremy Martin é um piloto de 32 anos. Estava fazendo a despedida dele das competições. E a família dele é dona da pista há muito tempo. Desde a década de 80 eles compraram. E é uma pista linda. E tem um lugar que chama Monte Martin, que um negócio inacreditável. Quando você vê pela TV que é inclinado, é porque é igual a curva 11. Quando você vê que o cara some, é porque é muito mais radical do que você vê assistindo pela TV. Estando lá é muito mais radical. Então tem esse Monte Martin para baixo, que ainda tem um curuco no meio, difícil pra caramba. E eu até botei o Jeremy Martin, e anda lá desde os 4 anos. Ele começou a andar lá de PW50 e Yamaha, com 4 anos. Então ele é local, foi bicampeão norte-americano de motocross, tem uma experiência enorme e estava correndo na casa dele, na casa da família dele, e era a última corrida dele. Ele largou, eu botei ele treinando, cara, ele andando de uma Yamaha branca, né, comemorando mais um grande momento para a Yamaha. Ele largou as duas na ponta. E aí o Heidenreich anda mais do que ele. O Heidenreich é garoto, né? Ele tem 32 anos. Mas aí ele, na primeira corrida, o Digan chegou em terceiro. O Digan veio, passou todo mundo. Foi o inverso da 450. Aí na segunda corrida o Digan deu uma errada, ele largou na ponta e venceu. Ele venceu a última corrida que ele competiu como piloto profissional. Na pista dele, com o irmão dele comentando, com o pai dele na cronometragem, com a família dele toda lá. Foi uma festa incrível, foi espetacular, foi emocionante. E quem comenta é o Buba, né, o James Stewart, que lembrou que o Rick Carmichael também fez isso, né, venceu a última prova que competiu como profissional. Isso para um piloto consagrado, campeão e tal. E na casa dele mesmo. Foi incrível, foi fantástico, extraordinário. E o campeonato, felizmente, ainda tem muitas etapas pela frente para a gente curtir. É isso aí, AMA sempre entregando muita diversão. E agora a gente vai voltar para o Brasil, falar um pouquinho do que rolou aqui esse fim de semana, porque tivemos Arena Cross, terceira etapa da temporada 2025, aqui pertinho em Jundiaí, terceira de 4 etapas. Então estamos chegando no final do Arena Cross. Na classe principal, a Pro Vitória de Enzo Lopes conseguiu mais uma aí na temporada. O Dean Wilson foi o segundo, Anthony Rodrigues em terceiro, mas a briga ficou para a etapa final. Dean Wilson segue líder, 137 pontos contra 135 do Enzo Lopes, 2 pontos separando os dois. O Hector Assunção está em terceiro, mas já bem mais distante, com 69. Na X2, vitória do Gage Linville, com Betty Burcio em segundo, e o Hardy Munhoz, piloto da Yamaha, também em terceiro. Betty Burcio é o líder com 54 pontos, o Gage está em segundo com 52 e o Hardy 45. Próxima etapa do Arena Cross, a grande final da temporada 2025, dia 23 de agosto. E Carlos, a gente pode ir a pé para lá. Só atravessar a rua. Só atravessar a rua, literalmente, aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Fausto, uma festa lá em Jundiaí com a Arena Cross, né? Pois é, o Arena Cross é sempre espetacular. É um supercross menorzinho, mas é muito. As pistas estão sendo muito bem feitas. Tem piloto estrangeiro competindo e que eleva o nível. O nosso Enzo Lopes fora de questão, um dos melhores de todos os tempos nessa modalidade, no supercross e no Arena Cross, que é uma variação do supercross. E na 450, onde ele está correndo agora, eles fizeram pela primeira vez o formato Triple Crown, né? Triplo Cláudio, né? Como a turma chama aqui no Brasil, que são 3 corridas mais curtas. Na primeira corrida, ele fez a pole. Na primeira corrida, ele cometeu uns erros e acabou chegando em segundo, mas ele venceu as outras 2, né? São corridas de menor duração, mas é muita largada, é mais impacto, é mais explosão. E foi um sucesso. A fórmula, acho que eles vão repetir. E na 250, tivemos o Hardy Munhoz, o chileno da Yamaha, fazendo o melhor tempo, mas na corrida ele acabou trombando com o Marcelo Leodorico e eles ficaram para trás, mas ele chegou na terceira colocação. O Enzo tá na briga, tá a 2 pontos do escocês, como é que é o nome? Cara, do Gene Wilson, está atrás do Gene Wilson a 2 pontos, e o Munhoz está a 9 pontos do líder na classe 250. Então, essa final aí, pô, bicho, que bom que essa proximidade geográfica vai levar vocês para a beira da pista.
Resumo da etapa, terceira etapa da Arena Cross. Não tem o que falar, né? O lugar mais alto do pódio, foi com bastante emoção dessa vez, né? Mas consegui ganhar a etapa. Grande briga com o Dean de novo. Alguns erros da minha parte, mas de novo, a torcida me carregou. Não tem o que falar. Aqui é o Brasil. Valeu! Fala galera, soy Jorge Muñoz. Terminamos la tercera etapa de la Arena Cross. Fue un buen día, empezamos súper bien, la clasificación estaba bien. En la largada de la final me caí en la largada, me cayeron arriba, se me dobló el freno de adelante, entonces fue difícil poder llegar adelante, pero fue una buena carrera. Así que con la cabeza en alto vamos a seguir trabajando y a enfrentar la final. Fala galera, aqui é o Cowboy. Acabou hoje a terceira etapa do Arena aqui em Jundiaí. Felizmente não foi um dia muito bom para mim. Acabou acontecendo um imprevisto ali na primeira volta, na primeira curva, no embolo da largada. Mas é coisa de corrida, né? Acontece. E acabei machucando de novo o que eu já tinha fraturado esses dias para trás. Mas vamos recuperar agora e daqui um dia nós estamos de volta. A gente vai querer acompanhar tudo de perto, porque olha, as duas primeiras etapas, né, foi rodada dupla lá no festival em Interlagos, acompanhei, assim, é maravilhoso de acompanhar, a galera compra a ideia, né, o pessoal vibra, o pessoal comemora, o pessoal torce, o clima era maravilhoso em Interlagos, tenho certeza que aqui no Parque Vila Lobos vai ser igualzinho. Contagiante, eu diria, né? Porque a galera entra na pira ali no melhor dos sentidos, na pilha também, na melhor a perspectiva possível, e a gente, aliás, reitera o convite para você acompanhar, na medida do possível, essas ações todas de pista. A Arena Cross é muito legal, claro, no nosso caso aqui, atravessando a rua, vai facilitar o acesso. E claro, você já sabe, todo o boletim das categorias off-road e on-road do motociclismo nacional e internacional você tem aqui no Podcast. Então não se esqueça de dar o like, se inscrever, ativar as notificações, e já vou me despedindo aqui dos colegas de hoje. Felipe Mota não esteve conosco, mas Guilherme Longo e Fausto Macieira. Gui, valeu, até a próxima. Valeu, gente, vamos ficar de olho, próximo fim de semana, simplesmente a última prova antes da pausa de verão, retorno de Jorge Martin e também muitas coisas acontecendo fora do mundo da MotoGP, então semana que vem vai ser um podcast bem legal, bem divertido, acompanhe. E tivemos entrevista com o Valentino Rossi e em breve outro entrevistado muito especial aqui no podcast, você não perde por esperar. Fausto Macieira, sempre um prazer, um abraço. Segunda-feira que vem temos um encontro marcado, GP da República Tcheca em análise aqui no Podcast. É isso, semana movimentada para todos nós e corrida no final de semana. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Muito obrigado, Carlos Costa. Valeu, Guilherme Longo. Parabéns pela entrevista com o Valentino Rossi, que é um dos maiores da história do motociclismo. Estar perto dele é aprender e aproveitar, né? E curtir. Então, é isso. Boa semana para todos. Nos vemos na segunda que vem com muitas novidades. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, galera. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.